Só um minutinho que está abrindo aqui o slide. Dez minutos depois, o negócio abre. Vamos lá, família Enterobactérias. Então, quem são as enterobactérias, né? Normalmente são as bactérias que vivem no nosso intestino, no nosso trato gastrointestinal ali. Intestino delgado, intestino grosso, né? No reto, no ânus, enfim. Quem são as principais enterobactérias, né? São os bacilos gram-negativos. Aqui sim, bacilos gram-negativos, né? Pode ter alguma infecção por fungo, pode ter levedura, lá no caso, no trato gastrointestinal. Pode ter uma infecção por cocos. Mas, olha, quem vive mais lá mesmo, 99% dos casos são bacilos gram-negativos. São várias classes, né, de bacilos gram-negativos diferentes, né, vivendo ali em harmonia no intestino, ajudando o nosso corpo, né, muitas vezes na digestão dos alimentos, né, que sem essas bactérias a gente não conseguiria eliminar ali as substâncias ruins também. Então, no caso, elas são comensais, porque elas ajudam a gente e a gente não interfere, não tem problema elas estarem morando ali, né? Enfim, vamos falar um pouquinho de cada... Primeiro uma generalidade, né? Depois um pouco de cada tipo de enterobactéria. Né? Então, bacilos gram-negativos, né? São os mais comuns da gente encontrar numa infecção, né? Infecção urinária, né? Normalmente é por bacilo gram-negativo, ali, principalmente mulheres, né, que está muito próximo o canal vaginal da uretra, então acaba, o canal anal, né, do vaginal e da uretra, então acaba, às vezes, contaminando ali, às vezes em crianças, quando usa fralda ali, acaba se limpando, acaba, né, se contaminando com as fezes, as partes íntimas, ou então pessoas que se limpam erradamente, né, com o papel higiênico para frente, enfim. Todas essas formas acabam ajudando ali na contaminação com esses bacilos gram-negativos, né. O que mais que a gente pode falar? Normalmente eles vivem no solo, na água e nas plantas também, né. Então, aí na rua está cheio de bacilo gram-negativo no chão, né. A gente pisa e acaba trazendo para casa. Ou então os animais, nossos animais domésticos pisam e acaba trazendo para casa, né. Ou tá nas fezes deles também, enfim. É o que mais a gente encontra. Então, é os que mais colonizam o nosso trato intestinal, de seres humanos e animais, né. Normalmente não se encontram vivendo em outros sítios, né, que não seja o trato gastrointestinal, então, normalmente a gente não vai encontrar ela vivendo na boca nossa, por exemplo, né, que o mais comum é ter cocos gram-positivos vivendo. Alguns cocos gram-negativos, às vezes, né. A urina do nosso corpo, vocês sabem que a urina é estéril, né? Ela vem estéril, produzida nos rins, e depois que ela sai pela uretra, é que ela acaba se contaminando com as bactérias que estão ali ao redor, né? Então,
Normalmente não é para ter nenhuma bactéria vivendo na urina, né? No líquor, né, que fica nas meninges, é um líquido estéreo, o sangue é um líquido estéreo. Então é isso. Outras mucosas, né, ocular, boca, nariz, normalmente é cocos que a gente encontra. Então, quando vem enterobactérias, lembra, entero tem a ver com trato intestinal. Aqui tem, né, diversas bactérias, né, a mais famosa é Escherichia coli, todo mundo já ouviu falar com certeza, né? E tem outras bactérias que a gente vai falar mais abaixo, um pouquinho de cada uma delas. Tá, vou passar aqui. Então, classificação. Se ele pedir, cite enterobactérias, né? A gente vai citar essa daqui do quadrinho da esquerda, né? O ideal é lembrar o gênero e a espécie, né? Colocar Escherichia coli, é sempre o nome e sobrenome. Né? Tenta decorar algumas que são mais tranquilas aqui, o nome, né? De escrever pelo menos umas 4 aí, para ganhar o ponto, né? Então, Escherichia coli, Shigella, Flexneri, Sonei, Boyd, Zinteria, Salmonella entérica, Bongole, Klebsiella, Pneumonia, Oxytocin, enfim, por aí vai. Então, falando características agora gerais de todas as enterobactérias, depois a gente vai falar características específicas que elas possuem e mais alguma coisa. Sempre vai possuir tudo isso mais alguma coisa, né? Então, bacilos gram-negativos não produzem esporas, são anaeróbios facultativos, como eu expliquei lá em cima, elas vivem tanto na presença como na ausência de oxigênio. Algumas possuem cápsula, tá? Nem todas possuem cápsula, mas algumas possuem. Os flagelos, né, elas são móveis. Então, elas têm esses flagelos peritríqueos, né, que a gente chama, ao redor de toda a bactéria, ao redor de todo o bacilo, tem flagelo, tá? Possuem fímbrias, né, para poder se aderir. As fímbrias ajudam na adesão. E o pile sexual também ajuda na adesão e na replicação, né, da bactéria. Às vezes elas se aderem às nossas células para jogar o material genético delas dentro das nossas células, né? E tornar a nossa célula ali, conseguir modificar o nosso material genético para que a nossa célula não ataque ela, né? Isso acontece muito, acontece lá naquela matéria que a gente viu primeiro, da Pseudomonas, né? Então, Pseudomonas conseguem muito inativar ali os macrófagos, né? Como eu falei, e o macrófago acaba sendo um reservatório de bactéria. Acaba virando um reservatório dessa bactéria. Ele não mata a bactéria e ainda vira, né, um estoque de bactéria dentro dele. Então, é complicado. Né? São mecanismos que cada uma tem e ele gosta de cobrar isso, cada mecanismo ali, o que elas conseguem fazer para driblar o nosso corpo, né? Estruturas antigênicas, o lipopolissacarídeo. Então, lipopolissacarídeo é uma estrutura que fica expressada na membrana da bactéria. Ela serve como endotoxina também, ela serve para a gente identificar essa bactéria, então o polissacarídeo O e o central ajuda a gente a identificar que a gente está falando de uma enterobactéria, né? E o lipídio A, ele é responsável por uma atividade de endotoxina. Né? Ele já destrói células nossas, destrói tecidos nossos, né? Para poder infectar. Né? Então, é um fator de virulência. Todos esses são fatores de virulência. Então, se você perguntar quais são os fatores de virulência, você pode falar lipopolissacarídeos,
como o polissacarídeo O, o central e o lípido A, são os principais. A gente vai ver mais para frente que tem bactérias que produzem catalasa, né? Produzem outros fatores de virulência, mas vamos ver nos próximos slides. Aqui explicando, né, que os polissacarídeos zoosomáticos, isso aqui não, já é muito profundo, já não... Antígeno K, proteína H, só para citar mesmo, caso pergunte uma estrutura antigênica, citar essas três estruturas. Né? Aqui sim, aqui, igual aqueles slides que eu acho que tinha lá na Pseudomonas, né? Pode cair dessas três formas, né? Para citar, então, quais são os fatores de virulência? Toxina líquido A, cápsula, resistência bactericida ao efeito do soro, variação de fase antigênica, enfim. Ou citar, ou escrever verdadeiro ou falso, ou completar, né? Vai ter essa frase inteira e aí um espacinho para você dizer de quem está falando, né? Ou de repente até um pareia, né? Com as frases e essas outras definições da coluna da esquerda para parear ali qual é de qual, né? Isso, infelizmente, vocês vão ter que decorar, vão ter que estudar bem. Assim, não tem também muito segredo, porque vocês já viram a cápsula, né? Para que serve? Vocês já viram que endotoxina A, o que serve aqui em cima? Resistência antimicrobiana, então gera resistência contra fatores ali do nosso corpo, contra enzimas do nosso corpo, contra o sistema de defesa do nosso corpo. Então, né, essa aqui, sequência de fatores de crescimento, né, o que ela faz? Ela pega fatores de crescimento nossos para poder produzir ferro para ela poder crescer. Né? Então, é um outro mecanismo. Mais características das enterobactérias, né? Elas têm, elas são sensíveis para requerimento nutricional, mas elas fermentam muito bem os carboidratos. Né? Elas reduzem os nitratos a nitritos, quase todas. Né? Dizem que é todas. Umas literaturas, acho que até aqui fala que é todas fazem isso. Porém, quando a gente faz lá um exame de urina, nem todas vai dar nitrito na urina, que está com uma enterobactéria. Então, vou dar um exemplo. A Escherichia coli, não existe uma Escherichia coli, um tipo só de Escherichia coli. Existem vários, mais de dezenas, de talvez centenas de tipos, sorotipos diferentes de Escherichia coli. E alguns utilizam o nitrato como forma de energia para quebrar em nitrito, outros utilizam a glicose, outros utilizam a ureia, outros a lactose. Cada um, por isso que tem aquelas provas bioquímicas na hora que a gente vai fazer a identificação, né, no laboratório. Então, tem ali o Rugai, tem o EPM, milicitato, né, que a gente semeia a bactéria, e observa ali em torno de 10 provas bioquímicas para poder identificar, né, de acordo com uma tabela. Então, a gente vê se a bactéria é móvel, se ela é imóvel, se ela produz gás, se ela produz H2S, enfim. Uma dezena de características para poder chegar ali no resultado, na bactéria, né? A característica da colônia, né? Escherichia coli, essa imagem rosa aqui é uma Klebsiella, aliás. Essa é uma Klebsiella e essa de cima é uma Escherichia coli. Vocês conseguem ver a diferença da colônia, né? A colônia da E. coli, ela é grande, ela é mucosa, porém, ela não é pegajosa igual a colônia da Klebsiella. Olha a colônia da Klebsiella, se você encostar a alça aqui, ela puxa fio, né? De tão... parece um caramelo, né, que você encosta, né? Fora isso, tem o cheiro, né? A E. coli tem aquele cheiro de amônia, né?
enfim, várias características que ajudam a gente a identificar. Mas aqui, falando em características bioquímicas, todas fermentam glicose, reduzem nitrato, são catalasa positivos, né? Queria falar alguma coisa da catalasa. A catalasa, ela também ela destrói, né, o peróxido de hidrogênio que o nosso corpo produz, e aí, né, destrói em água e oxigênio, para o nosso corpo não conseguir destruir essa bactéria, né? E são oxidasa negativas, ela não produz essa enzima oxidasa, então ela não oxida carboidratos, ela fermenta carboidratos, o contrário da pseudomonas, né? E desenvolvimento em 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo, né? Aqui o que eu estava falando do Rugai, né? Então a gente olha a alteração das cores, indica para a gente qual açúcar foi fermentado, né? Então, se alterou as cores, normalmente, por exemplo, essa amarela aqui, ela fermentou todos os açúcares, a glicose, a sacarose e a lactose. Então, isso é claro que não vai cair agora na prova, mas só como curiosidade. Aqui no slide, está falando que todas as enterobactérias reduzem o nitrato da urina em nitrito. Tá? Então, vamos estudar assim, né? Mas vocês saibam que não é bem assim na prática. Tá? Na prática do laboratório, nem todas vai dar nitrato em urina, nitrito, né? Na fita bioquímica no exame de urina. E fica aquele cheiro forte também na urina, enfim. Aqui falando do exame da oxidasa, que elas não têm essa atividade, citocromo-C oxidasa, então não produz essa enzima, ou seja, elas fermentam os carboidratos, né? Mostrando aqui como que é uma oxidase negativa e uma positiva. São patógenos oportunistas também, porque eles vivem em harmonia no nosso intestino, né? Mas se eles tiverem uma chance, eles também vão acabar produzindo uma infecção. Né? Aqui nós temos um quadrinho que é bom estudarem também, com alguns locais do corpo que pode ter infecção por bacilo gram-negativo, por enterobactérias, e quais bactérias que estão mais relacionadas a esses locais, né? Então, infecções no sistema nervoso central é mais Escherichia coli, Citrobacter freundii. Trato respiratório inferior, mais Klebsiella pneumoniae, Enterobacter coaci, Escherichia coli. Corrente sanguínea, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter coaci. Gastrointestinal, Salmonella, Shigella, Escherichia coli e Yersinia enterocolítica, né, mais comum. Trato urinário, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Morganella morgani são as principais, né, causadoras de infecção do trato urinário. O trato urinário, na verdade, ele é amplo, né? Não só essas, mas, nossa, é uma lista enorme de bactérias que podem estar causando uma infecção urinária. Já esses outros locais são mais essas mesmo que assim, é mais relacionada. Então, como que pode cair na prova perguntando, ali no trato urinário, qual bactéria que é mais comum? No sistema nervoso central, cite duas bactérias mais comuns, né? Acho que eu passei aqui. Isso, Escherichia coli. Então, vamos falar agora de... Deixa eu ver se eu passei alguma característica. Acho que não. Vamos falar de E. coli. E. coli é a principal bactéria que mais tem relação com infecções no mundo inteiro e, enfim.
é que a gente mais vai ver nos hospitais aí, né, infectando pacientes. Então, tem milhões de cepas desse micro-organismo, se associam a múltiplas enfermidades, então, em vários locais do corpo, né, incluindo gastroenterite, infecção extraintestinal, como urinária, pode estar relacionada a meningite e septicemia, né, pelo corpo inteiro. Fatores de virulência, né, a gente tem mais adesinas e exotoxinas, né. Adesinas seriam o quê? Proteínas ou glicoproteínas de adesão, que ajudam a bactéria a se aderir, né, ao nosso corpo. E exotoxinas são proteínas tóxicas, né, ao nosso corpo, que vão destruindo as células de defesa nossa. Transmissão, maiormente por contaminação. Isso é claro. Salmonela, né, é uma bactéria mais comum de granja, né, que ela é mais comum estar infectando o ovo, a gente, né, ingerir um ovo infectado, ou uma carne de frango, se não tiver bem cozida, tiver muito crua, pode, né, também estar infectada por salmonela. Tem algumas outros alimentos também, né? Pode estar também relacionado com maionese, né, que vai ovo, né, às vezes, ou qualquer outro alimento que vá ovo. Palmito também pode estar relacionado, né, não só ao botulismo, mas também a salmonelose. Quais são os tipos mais comuns, né? A salmonela enterítica, ela é que causa mais gastroenterites, então lembrar disso, né, caso ele pergunte. E a outra principal é a salmonela tiffi, né, que ela causa essa febre tifoide, né. Essa febre tifoide, deixa eu marcar aqui. Não, é isso mesmo. A febre tifoide. Fatores de virulência. Todos os fatores lá generais, que estavam lá em cima, né, então cápsula, lipopolissacarídeos e tal, e além disso, essa tolerância aos ácidos das vesículas fagocíticas. Então, o que significa? Que a bactéria, o macrófago, por exemplo, o neutrófilo ali, a hora que ele fagocita a bactéria, ele vai jogar nela uma vesícula de lisossomo, vocês viram em biologia, né? E ela é tolerante a esse material dessas vesículas. Então ela não morre. Normalmente ela não morre e continua vivendo ali, infectando dentro dos macrófagos, né? Dentro dos neutrófilos e macrófagos. Esse que é o problema, o grande problema dela, né? O ser humano não é reservatório, né? Quem é reservatório às vezes é o frango. A Shigella já, o ser humano é o único reservatório dela, né? Ela não vive em outros animais, né? Então, a classificação dela tem vários tipos de serogrupos, né? As principais, que é a Disenteria, Flexneri, Boyd e Sony. É muito comum essas quatro, são mais comuns mesmo, mas a Disenteria e a Flexneri. Ela também é mais comum no cólon, né? A salmonela já pega todo ali o intestino, todo o trato intestinal. Essa não, é mais no intestino grosso, né? A Shigella. Causa muita diarreia também, né? Muita diarreia. Os fatores de virulência tem aqueles relacionados lá em cima também, e mais de diferente a essa exotoxina Shiga, tá? que a Shigella dysenterie, ela interrompe a síntese de proteínas e produz dano endotelial. Então, ela produz essa exotoxina diferente das outras, né? As outras já não produzem isso. E a transmissão é fecal oral, né? Normalmente tem que ter contato com algo contaminado de Shigella. Vai cair agora a transmissão. Ainda falta duas bactérias, né?
Vamos esperar fechar, eu já vou mandar o link de novo para vocês. Que não vai dar tempo.